Olá, vamos começar então o capítulo 10 do material de geração de vapor. E nós vamos conversar então sobre os dispositivos de controle e segurança. Quando a gente fala de dispositivos de geração de vapor, normalmente a gente coloca as caldeiras na categoria de equipamentos que podem gerar acidentes e sim, acidentes muito graves, muito perigosos, tá? Então, sempre se trabalha nesse tipo de equipamento, a gente tem que respeitar o equipamento, primeira coisa. Então, dentro da segurança no trabalho, existe um termo que chama DDS, que nada mais é do que o Diálogo Diário de Segurança, onde uma equipe de funcionários, principalmente os funcionários que são envolvidos com atividades de risco, são orientados diariamente com conversas rápidas e simples, fazendo uma espécie de alerta para esse funcionário para que ele não sofra um acidente durante aquele dia. E diferente daqueles treinamentos longos, que você passa 2 horas, 3 horas escutando sobre a segurança no trabalho, que pode muitas vezes parecer monótono, chato, né? Esse tipo de diálogo é bem rápido, bem sucinto e quase informal. Então, muitas vezes, as equipes da CIPA, normalmente das empresas, né, as comissões internas de prevenção de acidentes de trabalho, elas se organizam para fazer esses DDS de maneira a orientar os seus funcionários. Sei lá, o cara vai trabalhar, por exemplo, em altura, e normalmente em empresas mais preparadas, uma pessoa que vai trabalhar em altura afere a sua pressão. Então, durante aqueles minutinhos que ele fica sentado paradinho numa cadeira para fazer a sua aferição de pressão, ele está sendo orientado. E o cara fala, então, cara, não esquece de colocar o teu cinto de segurança, do talabarte, vai garantir que tu não caia de lá, que não tem um problema, já tivemos problemas, acontece desse jeito. Pode dar números, né, que tantos por cento de pessoas que trabalham em altura, quando sofrem acidentes, são fatais. Faz a pessoa naturalmente ficar mais alerta para aquele dia que ele vai enfrentar de trabalho. Então, esses intervalos, eles podem ser colocados dentro do teu período de trabalho em pequenos espaços de 5, 10, no máximo 15 minutos, tá? Onde você não vai transformar isso numa coisa chata e vai poder alertar a sua equipe para os perigos que ele vai ter durante esse período de trabalho. Então, o primeiro vídeo que eu quero passar para vocês é um vídeo que todo mundo já deve ter assistido, mas coincidentemente ele vai ser muito interessante para a nossa parte de DDS, de diálogo diário de segurança. Vamos lá. Bem, suponhamos que isto seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de piratas? Não! O anúncio de um cemitério? Tampouco. Essa caveira significa perigo! Ouviram bem? Perigo! Por exemplo, se virem uma caveira em uma garrafa, significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem... Que bom! Mais um minuto! Vão começar a se retorcer como lagartixa com cãibra. Assim, assim, assim. E depois vão esbugalhando os olhos. A língua... para fora. Até aqui. Morrem. Vão pro beleléu. Agora, se essa caveira estiver onde
onde tem coisas de eletricidade. E vocês colocam a mão. Vocês vão tremer, soltando faíscas com fio desencapado, assim, até que o corpo não aguente. E se prepare para exalar o último suspiro. Bravo! Bravo! Bravíssimo, Sr. Madruga! Bravo! Incrível! Fantástico! Bravo! Muito bem, Sr. Madruga. Jamais eu imaginei que o senhor pudesse manter a ordem e a disciplina. Bom, qualquer um pode usar um pouquinho de psicologia. Psicologia? Ah, isso. Mas não apenas soube manter a ordem e a disciplina, como também prendeu a atenção das crianças. Quando eu tiver um tempinho, eu te ensino como é que faz. Com licença. Obrigado. De nada, colega. As ordens. Muito bem, bravo! Chega, basta. Agora vamos continuar com a aula de aritmética e geometria. Então, pessoal, num vídeo de 2 minutos e meio, o seu Madruga ele conseguiu fazer um diálogo de segurança com as crianças, explicando sobre os perigos de, por exemplo, de ingerir veneno ou eletricidade, quando você tem os avisos, né? Para você ver como é simples fazer um diálogo diário de segurança com a sua equipe. E você vai alertar para prevenir que aconteçam acidentes naquele dia. Nunca é demais a gente se preparar para ajudar, né, as pessoas a se prevenir. Então, entrando na nossa disciplina especificamente agora, o que acontece quando você tem um vaso de pressão com água dentro, que é o caso de uma caldeira, e por um problema qualquer, ela sofre um superaquecimento. Por exemplo, a empresa tem uma caldeira aquotubular e ela está sofrendo um incêndio. E por consequência do incêndio, o camarada lá não consegue lá acionar os botões do painel para desligar o equipamento. Ele continua ligado e por qualquer motivo ele não consegue ir lá e fazer um desligamento desse equipamento. O que acontece com essa caldeira? Naturalmente a gente vai pensar que vai danificar e pode acontecer uma explosão. Então vamos ver aqui o que realmente acontece nesse caminho de um superaquecimento externo de uma caldeira. Então esse é um vaso de pressão que gera vapor, né, e está sofrendo a influência de uma chama externa. Então, o que acontece naturalmente? A água que tem dentro do tanque começa a aquecer até que ela troca de fase, vira vapor, aumenta a pressão dentro do tanque e acontece que uma válvula de segurança de alívio vai abrir, e provocar a abertura da válvula e liberando o vapor para a rua. À medida que essa pressão cai, essa válvula fecha de novo. À medida que essa pressão aumenta, abre de novo. Enquanto existe água dentro da sua caldeira, a chama está transferindo essa energia para a água. E a água vai evaporando, né? E mantendo a superfície das chapas relativamente frias ou resfriando. Mas chega um momento que não tem mais água e acontece um superaquecimento até a ruptura do material. E é isso que acontece. Uma explosão vigorosa. Olha lá, rompe o metal e olha como partes metálicas são arremessadas muito longe, a altas velocidades.
esse vapor de água e água, vapor com chama sendo propagada é um causador de perigo muito grande, né, para as pessoas que possivelmente possam estar aí ao redor. Então, pessoal, é isso que acontece quando a gente tem um superaquecimento externo de um vaso de pressão. Aqui, ó, em 2012, uma fábrica de sabão, uma explosão de uma caldeira flamo-tubular provocou a destruição desse equipamento e, consequentemente, as paredes ali onde ela estava abrigada, né? E deixou 3 pessoas feridas. Isso não é difícil de se encontrar. Você vai pesquisar na internet, você vê muitos acidentes em virtude disso. Em 2015, uma fábrica de ração, também no Brasil, deixou 3 mortos. Olha só a situação que ficou o pátio onde ficava abrigada essa caldeira. Para não dizer que são só coisas de empresas pequenas, a Heineken, um grande grupo de cervejarias, explodiu em 2016 também, deixando 2 mortos e 3 feridos. E agora a gente vai passar para um outro grupo de acidentes de maior porte, que a gente vai ver no próximo vídeo.